paz do Senhor. Hoje eu quero começar lendo lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 10. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheios de júbilo. E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aqui Jesus está, contando ali então a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, porque Jesus ele recebia todos os povos, eram judeus e não judeus, sabe? Podia ser gentios ali, que Jesus recebia, que Jesus ouvia, que Jesus curava, que Jesus perdoava. E eram publicanos ali, porque sabemos que os publicanos, eles pegavam dinheiro do povo judeu, porque eles eram cobradores de impostos e os judeus tinham que entregar seus dinheiros, muitos deles roubavam, como sabemos a história de Zaqueu, a história do próprio Mateus, um dos discípulos de Jesus. E aqueles fariseus condenavam a Jesus por isso, porque para eles essas pessoas eram impuras, eram gentis, não mereciam ser amadas, não mereciam ser perdoadas de seus pecados. E Jesus ele veio para todos. Ele não veio para os sãos, mas ele veio para aqueles oprimidos de almas, para aqueles que estavam ali precisando dele, sabe? E então os fariseus, eles achavam isso errado, achavam estranho, porque Jesus curava, Jesus perdoava, e para eles isso era errado, porque para eles somente o judeu que merecia ser então curado, que merecia ser então perdoado e ouvido, mas para eles os outros não mereciam, porque eram impuros. Mas Jesus veio para todos, sabe? E aquele povo, o povo judeu, muitas das vezes negou a Jesus, porque os próprios fariseus não reconhecem que Jesus é o Messias. E até hoje, se você for em Israel, se formos lá em Israel, muitos judeus, muitos israelitas que lá habitam, que são aqueles judeus bem crentes ali mesmo, que acreditam ainda na lei de Moisés. Eles acreditam que o Messias ainda não veio, que o Messias virá. Não, para eles, Jesus não é nada. Eles não têm Jesus como Salvador. O que é muito triste, porque Jesus veio para o seu povo e o seu povo o negou. E aqueles fariseus o negaram, sabe? E o negam até hoje, porque para eles a existência de Jesus, sabe? O Messias ainda não veio. Eles tinham Jesus ali como um falso profeta. E não é verdade, porque sabemos que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, que Ele é o Filho de Deus enviado a nós. E então Jesus ali, Ele salvava, Ele curava, Ele ali então perdoava o pecado daquele povo, daqueles publicanos, daqueles gentios. E como Jesus vai dizer aqui nesta parábola, que o céu se alegra por a alma de um pecador que se arrepende de seus pecados, que os anjos do Senhor se alegram por a alma de um pecador. E é o que devemos fazer, sabe? Assim como Jesus, olhar para aqueles pecadores que ainda estão ali desgarrados, como ovelhas desgarradas no mundo, e não criticar, fazer como Jesus fez, amá-los e falar da palavra, dizer que somente Jesus salva, cura e liberta, falar da palavra, pregar,
sabe, são dracmas perdidas. Estamos nós ali no templo, somos hoje a igreja do Senhor e temos que falar do evangelho, porque um dia já fomos dracmas perdidas, um dia já fomos ovelhas desgarradas e o Pai nos encontrou. O Pai enviou pessoas para falar do amor dele para nós e que possamos hoje fazer isso, ser as pessoas enviadas pelo Pai para falar do amor dele, para tirar essas dracmas perdidas que estão perdidas e possamos encontrá-las e pregar o evangelho, levá-los ao templo para que elas se tornem igreja do Senhor como nós nos tornamos. Pegar essas ovelhas desgarradas e levar ao pastor, ao bom pastor que é Cristo. Ele é o bom pastor. Que possamos, né, pregar do amor do Pai, falar do Pai, assim como mais para frente tem a parábola do filho pródigo. Ele então pegou a sua herança e foi. Ali, o filho pródigo, ele sofreu, ele desejou comer a lavagem dos porcos. Olha até onde chegou essa alma perdida. E quando ele voltou, o seu pai, de braços abertos, o recebeu. O outro irmão, então, questionou ao pai de o porquê ele estava recebendo aquele filho que havia se desgarrado. E o pai, então, disse que teria, sabe, se alegrou pela alma do filho, porque ele foi, mas ele voltou. E que possamos, assim como este pai se alegrou pelo filho pródigo, que possamos também nos alegrar, porque Jesus, ele se alegra, sabe, quando a gente está ali no seu templo, e às vezes a gente se afasta da presença do Pai, estamos lá no mundo, e quando voltamos ao Pai, ele se alegra, porque a nossa alma escolheu voltar, porque como diz aquele louvor da Fernanda Brum, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. A gente pode até tentar viver longe, mas não conseguimos viver longe da presença, porque temos sede, temos fome da presença do Pai. E que, assim como o filho pródigo escolheu voltar, que você que está aí no mundo, que você que se desviou do caminho do Senhor, escolha voltar. Saiba que o seu lugar ainda está aqui. Ainda existe um lugar para você. Jesus te chama nesta tarde, te chama neste dia. Volte ao Senhor. Olhe somente para a cruz, não olhe para o lado A, pelo lado B. Não importa se vão falar, se vão rir. Apenas volte, porque ainda há um lugar para ti. O seu lugar ainda está lá. Oh, Seralabás, o Pai te espera, o Pai está de braços abertos para te receber. Sabe, você é uma dracma perdida, uma ovelha desgarrada. E aquele bom pastor, ele pega aquela ovelha em teus braços, coloca em cima dos seus ombros e o carrega de volta para o aprisco. O Pai nesta tarde está te chamando de volta. Volte para junto das outras ovelhas. Se és uma dracma perdida, o Pai te procura e acha e te traz de volta, porque não és mais uma dracma perdida. O teu lugar ainda está aqui, o teu lugar ainda está no templo, você ainda é a igreja do Senhor. Apenas saiu por um tempo, mas o Senhor te chama de volta. Volte enquanto há tempo, volte enquanto ainda há tempo. O Pai tem chamado. Tu és filho, tu és filha escolhida, filho amado, filha amada pelo Pai. Ele te ama. Saiba que o Senhor não te esqueceu. O Senhor é o bom pastor e de ti tem cuidado todos os dias. Ele te chama de volta. Volte para a casa do Pai. Volte, assim como o filho pródigo voltou. Volte para a casa do Pai. O Pai tem te esperado de braços abertos. Saiba que Ele não vai te julgar. Pelo contrário, Ele vai sarar as suas feridas, Ele vai limpar as suas dores e vai te renovar, te restaurar. E você ficará de pé, será limpo novamente. Ele perdoa os teus pecados, Ele perdoa todos nós. Volte, se arrependa de teu pecado e volte para o Pai. Ele está te esperando, Ele te chama todos os dias pelo teu nome. O Pai conhece o teu nome. Volte ao Pai e deseja estar em tua casa novamente. Se há esse desejo em teu coração ardendo, se entregue ao Pai novamente, se reconcilie com o Pai e volte, porque o Pai está de braços abertos te esperando. Amém.